Olá pessoal, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para explicar ou pensar junto com vocês quais são os fatores principais que afetam nos investimentos dos americanos. Por que nos investimentos dos americanos? Por quê? Os investimentos dos americanos, afinal, compõem os índices que são o S&P, o Nasdaq, Dow Jones, e querendo ou não, esses índices influenciam quase que diretamente no IBOV e na economia brasileira. Então, eu acho interessante compartilhar uma visão de uma pessoa que está aqui nos Estados Unidos, né, com vocês. E, bom, espero que gostem. Então, vamos lá. Bom, o fato aqui é que eu coloquei alguns pontos, algumas notícias principais que estão ocorrendo aí no mundo, mas tem um montão, né, gente? Começando aqui do nosso Covid-19, essa aqui é a página do Google, né? Tá falando aqui que existem 8 milhões e 700 mil casos confirmados, recuperados 4 milhões e 200, mortos 460 mil. Um quarto disso aí é Estados Unidos, depois está chegando o Brasil. Aqui nos Estados Unidos, na verdade, a curva está caindo, e no Brasil a curva está subindo, que é uma coisa preocupante. E o que preocupa mais ainda é a notícia que saiu na semana passada da China, que falava que Beijing abriu 100% o comércio. Só que eles tiveram que fechar de novo por causa de uma segunda onda de Covid. Isso aí preocupou bastante, né? Então, o comércio nos Estados Unidos vai começar a estar aberto quase 100% a partir da semana que vem. E esperamos que essa segunda onda não ocorra aqui, porque se ocorrer, é bem provável que os mercados comecem a cair, tá? Nosso segundo ponto aqui são os protestos, as questões raciais que estão ocorrendo aí no mundo inteiro. Eu dei uma buscada aqui no Google, mas ó, como vocês podem ver, 8 horas atrás teve protesto. Quebraram um monumento lá em Washington. Aí, protesto. Ou seja, 11 minutos atrás. Né? Então, assim, segue tendo muito protesto aí, tá? Uma coisa boa é que os protestos que estão ocorrendo agora não são protestos tipo bandidagem que ocorreram aí no começo, porque no começo o pessoal aproveitou, né? E entraram nas lojas para roubar, quebrar e tal. E esse tipo de protesto parece que aparentemente caiu um pouquinho, reduziu. Estão sendo protestos mais pacíficos. O terceiro ponto é a taxa de desemprego, que tem essa página aqui do Trading Economics, que eles colocam de uma forma bem clara a questão do desemprego. E esse é o gráfico. Vim aqui por volta dos 3.7, 3.5, aí abriu em março, quando começou o Covid, caiu, subiu um pouquinho e explodiu em abril, né? 14,7%. E em maio foi 13,3%. Isso aqui são os dados oficiais que foram apresentados pelo Departamento de Trabalho lá dos Estados Unidos. Só que a questão aqui também que tem que ser considerada é que houve várias notícias que eles erraram 3 pontos percentuais dessa taxa de desemprego, pelo erro de reclassificação do pessoal que trabalha tipo temporário. Tá? Mas segue sendo uma taxa muito alta comparando com o histórico que os Estados Unidos tinham até agora. Aí o quarto ponto aqui é a intervenção dos bancos centrais. Na internet eu encontrei esse infográfico aqui que eu achei bastante interessante, que de uma forma muito simples ele resume todas as intervenções dos bancos centrais dos países. Eu vou colocar a descrição depois lá embaixo, mas é assim, ó, principais atividades que eles adotaram foram reduzir os tipos de interesse, aumentar ou facilitar os créditos ou empréstimos para os estados e para os negócios, né? E o terceiro ponto foi facilitar ou reduzir as restrições que tinham os bancos comerciais para atuar no mercado em geral, né? Aí aqui, vai descendo, ó, tem por zona, eurozona, né? Europa, Norte América, Ásia e os emergentes. O Brasil está aqui, né? Vai falar aqui, ó, redução dos tipos de interesse, né? Vários países da Europa não adotaram isso aí. Estados Unidos e Brasil adotaram isso aí, né? Aí ajudaram a liquidez do Banco Central,
Aí tem várias atividades aqui que eu não vou entrar em detalhe, tá? Quem tem interesse, dá uma olhadinha lá na descrição do vídeo, mas isso aqui está muito bem feito, é muito legal, tá? Só um ponto aqui, que é esse gráfico aqui embaixo, ó, que é a questão dos tipos de interesse que cada país reduziu. A Turquia reduziu 2%, Canadá, Estados Unidos, Noruega, México 1,5%, Brasil 1,25%, aí tem os outros países ali embaixo, como a Índia 0,75% e tal, né? Então o Brasil, dentre esses países que adotaram essa medida, é um dos países que reduziram relativamente bastante, né? Aí eles falam aqui, ó, por que que a eurozona, né, não adotaram a redução de tipos de interesse? Aí falaram assim, né, é que lembrando aqui, ó, que em 2008 eles tinham 3%, mas o negócio foi caindo, eles foram reduzindo, reduzindo. Hoje já está negativo. Ou seja, que não tem nem como reduzir, né? Então, assim, mais negativo do que isso aí, está falando que aqui eles vão perder a habilidade de estimular a economia. Claro, não tem nem como mexer, né? Bom, voltando ao nosso tema ali, né? Que é essa questão quarta aqui, que é a política e as eleições do ZEU, que na verdade o principal ponto aqui, até agora, era o Trump ia ser reelegido, né, basicamente, né? Só que apareceu o negócio do Covid e agora ficou tipo uma dúvida. Esse gráfico aqui é interessante, que é o gráfico da taxa de aprovação dele, tá? Esse verdinho aqui é a taxa de aprovação. Cor de laranja aqui é desaprovação. Então, ó, a aprovação dele vinha baixa, estava subindo, 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 de uma forma bem tranquila, bem pouquinho, né? De uma forma orgânica. Só que acontece que depois do Covid, splash, caiu, né? E recentemente, os tweets dele e a questão das medidas, as atividades que ele adotou para reduzir esses protestos, não está sendo muito aprovado pelo pessoal, né? Então a tendência é que pode ser que siga caindo a aprovação. E se for o caso, é bem provável que ele, né, seguir caindo, é bem provável que ele não seja elegido como próximo presidente. Tem que lembrar que aqui nos Estados Unidos não é cada um coloca o voto no candidato. Aqui é feito uma consolidação por estados. E cada estado, então, é definido se é mais democrata, se é mais, né? E então isso influencia bastante também, principalmente nos estados que recentemente ou que teve um histórico de não ter um candidato principal, né? Como é o caso de Ohio, por exemplo. Mas assim, a questão aqui é se a aprovação segue caindo ou não, né? E dependendo disso aí, claro, política governamental influencia diretamente na economia. Esse outro ponto aqui, que é a questão da guerra entre a China e a Índia. Isso aqui nos países da Ásia foi uma notícia tremenda, né? Olha só o título. Isso aqui é BBC News, tá? Terceira Guerra Mundial. Pô, vou até traduzir isso aqui para o português. Aqui, ó. Terceira Guerra Mundial. Tudo o que você precisa saber sobre o confronto entre fronteira Índia e China. Não sou eu que estou colocando o título, tá? Ou seja, que é uma coisa que está sendo bem delicada hoje lá na Ásia. Eu não sei se a mídia não reporta isso aqui como uma notícia grande por intenções políticas ou o que seja, né? Mas o que aconteceu aqui, né, é que, ó, pelo menos 20 soldados indianos, eles foram mortos nessa fronteira entre a China e a Índia. Isso aí ocorreu lá semana passada, tá? Foi na segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite é terça-feira, né? Aqui, né? E, os chineses estão acusando, né? Essa tropa indiana, esses soldados indianos, por ter provocado e atacado o povo ali que vive na fronteira. Não se sabe, na verdade, o real fato, né? O que ocorreu, tá meio obscuro, até porque as mídias não estão reportando isso aqui de uma forma adequada. Aqui nos Estados Unidos também, tá? Você vê as notícias aqui, a mídia aqui dos Estados Unidos, isso aqui nem aparece, tá? Só lá nas páginas da Ásia, né? E acontece que está ocorrendo isso aí. Tá muito delicado o negócio. O Xi Jinping tá falando lá com o top da Índia lá e tá tentando acalmar a situação, né?
Só que nada interessante, né? Começou uma guerra ali, estão brigando e vamos ver no que vai dar. Mas preocupa. Esse título aqui preocupa, né? Bom, não vou comentar muito também, né? O nosso último ponto aqui é a questão da caída do dólar, que é muito comentada recentemente. Aí tem essa página aqui do Markets Insider, né? Que ele fala assim, ó, o dólar entrará em colapso sobre um crescente déficit e desglobalização do euro. Isso aqui quem está falando é o ex-presidente do Morgan Stanley, lá na Ásia. Bom, que é esse senhor aqui, né? E, e nada, está falando que até agora a principal moeda de transações internacionais comerciais era o dólar, só que está falando que devido ao, ao déficit, né? Porque o governo está injetando muita grana nos mercados para criar liquidez, está injetando muita grana para estimular a economia, e está falando que isso aí vai criar um déficit muito grande, que vai fazer com que o dólar não seja, deixa de ser a moeda principal. Não se sabe, né? Então, assim, gente, tem muita notícia rolando, coisa muito. Não sei se é porque a mídia está sendo muito sensacionalista, ou. Mas o fato é que está ocorrendo muita coisa, né? E que afeta tudo, né? Nos mercados econômicos, nas finanças e tal, né? E vamos lá. E o que vai afetar isso aí nos mercados, né? O que o pessoal, os investidores aí estão pensando, né? Aí eu encontrei isso aqui, ó, que foi feita por uma casa de análises que chama Jefferies Event Driven, Jefferies Securities, né? E que eles analisaram quais são os principais fatores que influenciam na decisão de investimentos hoje. Isso aqui foi feito aí um inquérito para os investidores institucionais, né? E eles colocaram lá, ó, 12% estão pensando aí na segunda onda do Covid, que pode influenciar. 31% está pensando aí na influência dos bancos centrais, do Fed. 6,6% está pensando nas eleições. E 50% está pensando aí na recuperação rápida da economia. Ou seja, o mercado ele está precificando a recuperação da economia. Isso eu acho que está claro para todo mundo, até porque, como foi visto aí recentemente nos mercados aqui dos Estados Unidos, né, a recuperação foi em forma de V. Está sendo em forma de V, né? Dá uma olhadinha, ó. Esse aqui é o gráfico do S&P 500, gráfico semanal, né? Papel vinha subindo. Aqui em março ele caiu por causa do Covid, né? Deixa eu colocar um pouquinho maior, ó. Caiu aqui por causa do Covid e já recuperou. Basicamente já recuperou o nível, né? Quase antes do Covid, né? Agora, se a gente vê o Nasdaq, olha só, ele caiu por causa do Covid, mas ó, o topo era 9.750, ele rompeu. Já está em máximas históricas quase, ó. Na semana passada ele chegou nas máximas históricas. Ou seja, o efeito Covid aqui já não existe. Então o mercado ele já está precificando que a economia vai voltar, né? E que tudo vai dar certo. Não vai ter segunda onda de Covid, não vai ter mais lockdown, entendeu? É isso que se vê hoje. O que a gente está vendo aqui, né, é que o mercado caiu, o mercado subiu. O que pode acontecer aqui? Ele pode cair e fazer um W. Alguns economistas dizem que ele vai fazer porque ele pode ter a possibilidade de fazer um W. Alguns outros economistas ou analistas mais otimistas estão falando que isso aqui vai seguir rompendo, vai seguir para cima. Bom, isso aí é difícil, né? Analisar, mas ó, uma coisa que dá para notar aqui é que ele está fazendo uma curva meio. Está fazendo uma curva, né? Não sei, né, gente? Eu sei que ele chegou ao topo desse canal aqui que eu risquei, ó, né?
E não sabemos como é que pode ficar isso. Experimentar a tração Fibonacci aqui. Não. Se a gente considerar uma retração, ele pode cair até o 61,8, né? A probabilidade mais alta, que diz o Fibonacci de retração, é aqui, ó, 88.000 ou 8.871 no Nasdaq. Para depois ele tentar uma subida, né? Mas vamos ver, né? O que vai dar. Aí tem os analistas pessimistas, né, que falam que isso aqui, ó, o que é provável acontecer é que ele subiu por causa das injeções de grana do governo, que ele vai fazer um U. Se o governo seguir injetando dinheiro da forma correta, né? O ideal talvez seria ficar aqui, ele fica aqui congestionado um pouquinho para romper. Volta, faz o pullback e segue subindo. Isso aqui seria talvez o melhor, né? Que a gente já está vendo aqui que ele ficou embaçando aqui um pouquinho, né? O melhor cenário talvez seria isso aqui. Mas, futuro ninguém sabe, então vamos ver, né? Bom, para quem não conhece, esse aqui é um formato conhecido, tá? Chama Cup and Hold, que é tipo um copo, segura aqui, né? Para romper para cima. É um formato comprador, tá? E vem a pergunta, né? Pô, um montão de notícia, um montão de coisa aí que você colocou, o que a gente tem que pensar então, afinal, né? Bom, considerando esses pontos aqui, né, que os institucionais falaram que eles estão vendo, o primeiro ponto aqui é o formato da recuperação. Segundo ponto é o Fed. Terceiro ponto é o Covid, né? E quarto é as eleições. Mas pensando nisso aqui, eu acho que o que a gente tem que questionar antes de fazer os investimentos, talvez seja isso aqui. Primeiro ponto, será que o mercado subiu demais? Será que a economia vai recuperar o nível pré-Covid como o mercado está precificando? Porque nós falamos ali no gráfico, né, que o mercado já precificou, ó, ele já está a nível pré-Covid. O mercado, ele já subiu, ó. Se você ver essa linha aqui, essa aqui, ó, que eu coloquei em vermelho, ele já rompeu, ele já está acima do nível. Ele já está precificando que a economia vai ser melhor do que antes do Covid, certo? Então, para isso, o que a gente tem que considerar? PIB, com certeza. Como é que vai ser o PIB? Tem que ser maior, certo? Que antes do Covid. Taxa de desemprego? Aqui nos Estados Unidos a gente está falando de ali de 13% oficial e 16% considerando o erro. Isso aí tem que cair para 3, 3,6, 3,5, certo? Porque é a taxa antes do Covid. Então será que isso aí vai recuperar a esse nível? E qual será, por exemplo, o formato que vai ser recuperado? Eu falei sobre o W, eu falei sobre um U, eu falei sobre um possível cap and hold. Como é que vai ser essa recuperação? É outra questão que a gente tem que colocar também. Terceiro ponto é se os bancos centrais aí vão seguir injetando dinheiro. E até quando? E quanto, né? Porque recentemente a gente fala de tantos trilhões aí que já perdeu a conta, né? Às vezes total aí, eu vi uma notícia que estava escrito que em total era 18 trilhões que foram injetados só aqui nos Estados Unidos. Mas é complicado, né? Não sabemos. Então é isso, gente. É o que eu queria passar para vocês, tá? Qualquer dúvida, pergunta, é tudo muito bem-vindo, como sabe. E nos vemos aí no próximo vídeo. Ah, e se gostou, por favor, subscreva no canal e dá um joinha aí. Muito obrigado, nos vemos na próxima.